em Tua presença. Ó Deus, e de uma maneira concentrada, focada e exclusiva, a gente pode falar contigo, a gente pode ouvir a Tua voz, a gente pode se concentrar em Ti e Te adorar. Ó Deus, expor o nosso coração, a nossa vida para ser tocado por Ti, ao mesmo tempo que podemos tocar em Ti. Esse é um momento especial por causa disso, porque ele é exclusivo, é só para Ti. Nós não dividimos com nenhuma outra coisa, ele é Teu. E queremos que ele seja, por mais simples que se pareça, seja muito especial, e que ele atenda aos Teus propósitos. Então essa noite faz isso, Senhor. Para isso, dá-nos olhos para Te ver, ouvidos para Te ouvir, um coração pronto a Te obedecer. Declaramos que todos quantos ouvirem essa palavra entenderão, e aqueles que aplicarem em suas vidas serão mais felizes e abençoados, em nome de Jesus. Quem crer nisso diz amém. E amém. Bem, desse domingo nós entramos na segunda semana da campanha Extraordinário, e o nosso tema nessa semana é Missão Extraordinária. A ideia do tema Missão Extraordinária nada mais é do que trazer um despertamento a respeito do nosso chamado evangelístico. Uma vez que aceitamos e recebemos a Jesus, a gente chamou, junto com Jesus veio o pacote. Foi o pacote Jesus. Ou seja, você recebeu a vida eterna, você recebeu o perdão dos seus pecados, você recebeu o Espírito Santo, alguém pode dizer amém? Amém. E você também recebeu uma missão. Está tudo no pacote. Mateus capítulo 28, Jesus, Marcos 22, se eu não me engano, Jesus, Marcos 22 não, Marcos 16, Jesus fala daquilo que nós chamamos de grande comissão. E ele fala que nós iríamos continuar aquilo que ele havia começado, ok? Então ninguém, não sei se você me entendeu, mas ninguém, e ninguém no grego significa, ninguém no latim significa, ninguém no hebraico significa, ninguém no português significa, ok, então está claro isso. Ninguém foi chamado simplesmente para ficar passivamente sentado numa cadeira dentro da igreja, ok? Nós somos chamados, o pacote nos chama a evangelizar, a compartilhar Jesus. Esse pacote Jesus nos convoca a ministrar, a trabalhar, a servir. Essa é a ideia. E aí, a gente tem ministrado essa semana toda, por isso o devocional é tão importante. Porque uma coisa é ouvir uma mensagem domingo à noite, outra coisa é você ouvir a mesma mensagem na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. 7 dias ouvindo o mesmo tema, de maneiras diferentes, mas o mesmo tema todos os dias. Querido, o efeito em você vai ser o outro. Por isso a gente tem insistido em foco, ok? Se você ler todo dia, não é possível que aquela mensagem vá embora com tanta facilidade. E aí vem o despertamento, porque uma vez que a mente ela foi esclarecida, então a gente pode assimilar a ideia e com isso obter fé. Portanto, nós temos sido ministrados nessa semana missão extraordinária, porque acreditamos de verdade que esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Agora, dentro disso, existe um texto que há muitos anos atrás, esse texto realmente ele me pegou, e ele acabou sendo parte assim, da minha visão de mundo, da minha visão de vida. E eu ministrei ele em um dos devocionais, se eu não me engano foi ontem, Lucas capítulo 15, quando falava sobre a ovelha, a moeda e o filho. Lucas 15 para mim foi um divisor de águas na minha vida há muito tempo, porque Lucas 15 reúne 3 parábolas de Jesus, e 3 parábolas com o mesmo significado, com o mesmo objetivo. Era mais ou menos assim:
É como se Jesus dissesse: bem, se vocês não entenderam até agora, deixa eu concentrar o meu ensino nesse ponto, para que vocês assimilem. E aí ele conta uma parábola, depois dessa ele passa para outra, depois dessa passa para outra, e tudo focado em um único propósito. Eu quero, então, rapidamente, eu vou ficar concentrado naquilo que eu escrevi no devocional, tá bom? E o texto é riquíssimo, dava para falar muito mais coisas, mas por causa do nosso tempo, e para focar, enfatizar aquilo que já foi dito, eu quero dizer apenas aquilo que eu disse no devocional. Mas eu quero ler esse texto, Lucas capítulo 15, versículos 1 a 3, diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. A partir então do versículo 4, Jesus fala as 3 parábolas que eu já vou citar aqui. Mas olha só, o texto diz que primeiro, um grupo de pessoas estavam se reunindo. Ele chama de pecadores e publicanos. Os publicanos eram cobradores de impostos, eram judeus que trabalhavam para os romanos. Então, assim, além de ser um absurdo fazer dentro de Israel, os caras cobravam impostos, os judeus para Roma, que isso já era um absurdo para eles. Esses cobradores de impostos ainda roubavam. Se lembra de Zaqueu, cobrador de impostos, ladrão, confesso. E aí, eles tinham o ódio da nação. E esse era um grupo que estava ali reunido para ouvir Jesus. E outro grupo é o que Jesus resume como pecador. Ou seja, quem aqui é cobrador de impostos? Alguém aqui trabalha na Receita Federal? Não? Ok. Tá. Então, nós não entraremos nesse grupo. Mas no grupo de pecador, todos nós estaríamos lá. Então, só tinha gente assim, igual você, pronto, amém? Só tinha gente assim parecida com você lá naquele grupo. E aí, junto a esse grupo, tinha outro grupo, que eram os mestres da lei e os fariseus, eram os religiosos, certo? E eles criticavam aqueles outros pecadores e publicanos que estavam lá naquele lugar, naquele dia. E aí Jesus viu as críticas e tudo o que estava acontecendo, então ele resolveu ensinar algumas coisas. Porque Jesus observa os pecadores, de fato, e aqueles que não se achavam pecadores. Então Jesus conta, como eu falei, 3 parábolas. A primeira parábola foi a parábola da ovelha perdida. Resumidamente, ele conta que haviam 100 ovelhas em determinada região, e uma dessas ovelhas se desgarrou, se perdeu. Até que o pastor se dá conta de que está faltando uma e corre atrás dessa ovelha, acha essa ovelha, coloca nos ombros e traz de volta para o rebanho. E fica muito feliz com aquele resgate. A segunda parábola fala a respeito de uma moeda perdida, uma dracma. Dracma era a unidade de medida daquela época, assim como temos hoje o real, o dólar e outras moedas, tinha a dracma. E aí a dracma era o valor de uma diária de trabalho, tinha sido perdida em casa. E a mulher que perdeu a dracma disse que acendeu as luzes, começa a varrer diligentemente, com muito cuidado, até encontrar a moeda perdida. Encontra, fica tão feliz que faz uma festa. A terceira parábola, Jesus fala sobre um filho, um rapaz, filho de um pai rico, que pede a herança dele, aquilo que era de direito, entre aspas, né? Porque o pai ainda estava vivo, mas pega a herança dele, o pai dá o dinheiro para ele sai para o mundo e vai curtir a vida adoidado. Chega um tempo, o dinheiro acaba, a região que ele está entra em crise e ele cai na mais profunda miséria,
Até que ele não tem mais o que fazer da vida, ele tem a ideia: cara, vou voltar lá para minha casa, vou ver se meu pai me aceita de volta. Ele está voltando para casa, e aí o pai de longe o vê, e aí o abraça, o recebe novamente para sua casa. Essas 3 parábolas, assim, repito, o sentido delas é o mesmo, e elas servem tanto para abrir os nossos olhos quanto a condição do mundo, as pessoas, quanto o nosso próprio despertamento. E aí, a respeito dessas 3 parábolas, eu quero dizer 3 coisas simples. A primeira delas é: importantes demais. Você pode dizer isso comigo? Vai! Mais uma vez. Porque o texto fala sobre 3 coisas importantes: uma ovelha, uma moeda e uma pessoa. No final das contas, é muito claro, o texto está falando sobre almas. O que fala de ovelha não está falando de um animal. O que fala de moeda não está falando de um pedaço de metal ou prata. Está falando de gente. O texto afirma como essas pessoas de alguma maneira são importantes. Importantes a ponto de uma ovelha se desgarrar, e aí o pastor vai lá e busca ela de volta. Uma moeda, só uma moeda se perder, e a mulher, dona da casa, vai lá, liga a luz, vai e encontra. E um filho que vai embora, e o pai fica então esperando o seu retorno. O texto declara o quanto pessoas são importantes para a gente ignorar, porque tem a ver com a eternidade delas, tem a ver com a alma delas. Portanto, gente, o texto de Lucas capítulo 15 e as 3 parábolas que Jesus nos conta para que a gente compreenda o quanto as pessoas são importantes, sabe? E o quanto as pessoas fazem falta, ou pelo menos o quanto elas deveriam ser importantes e o quanto elas deveriam fazer falta. O texto deixa claro o quanto nós deveríamos ser mobilizados, sensibilizados a olhar para essas pessoas como Jesus olhava, a fazer o que ele fazia. Mas tudo isso parte de um ponto: o quanto as pessoas são importantes, o que nós enxergamos nessas pessoas, o que elas têm de especial. É fácil considerar na 3ª parábola o filho que sai de casa, depois volta e o pai se reencontra com ele. É fácil entender o quanto é importante, amém, gente? Porque o filho é importante na medida de ser um filho, só isso, pronto. Mas talvez para mexer com aquilo que geralmente a gente não considere tanto importante assim, mas que deveria considerar importante, Jesus conta mais 2 outras parábolas. Por exemplo, a ovelha perdida. Gente, assim, tenho 100, perdi uma, ficou 99. Faz falta? Faz. Mas depois se reproduz. Daqui a pouco as ovelhas vão se reproduzir, vai dar cria. Não precisa. Ou a moedinha que se perdeu. Qual é, gente? Foi uma moeda. Tudo bem que não era uma moeda, digamos, não era equivalente a 10 centavos ou R$1, não era. Era bem mais do que isso. Mas era uma moeda. Ela perdeu uma moeda. Jesus queria mostrar que existem coisas que parecem não ser tão importantes, mas devem ser importantes.
Ele está mostrando que, às vezes, da perspectiva de algumas pessoas, o que se vê não chama tanta atenção assim, mas deveria chamar. Porque olha só, quem tem 100 ovelhas e perde uma e fica com 99, deveria pensar sim, a outra uma é tão importante quanto as outras 99. A gente precisa com isso exercitar a importância das pessoas. A gente precisa com isso ser sensibilizado a respeito do quanto almas são importantes. Talvez seja uma moeda. Já tem um irmão com cara de moeda? Já viu um irmãozinho na igreja com cara de R$1? Olha para o lado, não, olha para o lado não. É assim, R$1, cara, sinceramente. Não faz muita diferença. Faz ou não faz? Não faz. Mas Jesus está dizendo, poxa, é importante. É importante. Na verdade, o nosso olhar tem que mudar. Lucas capítulo 15 é um texto que nos ensina a mudar o nosso olhar com relação às pessoas, nos ensina a encará-las como almas que precisam de salvação, de libertação, de vida eterna. São pessoas tão importantes quanto nós, mesmo que não pareçam, mesmo que pareça apenas uma ovelha no meio de 100 outras, mesmo que pareça apenas uma moeda sem tanto valor, mas são tão importantes quanto todas as outras. Você pode dizer amém? A gente precisa então, em nome de Jesus, entender, gente, que todos são importantes. E o que esse texto tem a nos ensinar é que a gente precisa fazer alguma coisa. A gente tem que mudar o nosso olhar. A gente tem que mudar a maneira como nós olhamos para as pessoas e encarar que elas de fato, independente do que elas tenham feito, independente no que elas tenham se metido na vida, independente da sujeira na qual elas acabaram se envolvendo, a verdade é que todas são igualmente importantes, mesmo que não pareçam. Você está me entendendo? Diga amém. Amém. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você é: perdidos aos olhos de Deus. Você pode dizer isso? Vai. Perdidos aos olhos de Deus. As 3 parábolas falam de 3 elementos que se perderam. A ovelha se perdeu, a moeda se perdeu, o filho se perdeu e o homem. O que Jesus está ensinando é o seguinte: se a gente não mudar o nosso olhar a respeito das pessoas, a gente vai continuar olhando para elas como gente resolvida, feliz, decidida e tranquila com relação à vida. Mas Jesus, ao olhar para elas, vê essas pessoas como uma moeda, como uma ovelha e como um filho, tudo perdido. Para Jesus, quem ainda não o recebeu está perdido. Gente, a grande questão, o que nos mobiliza ao evangelismo, o que nos mobiliza a compartilhar a fé, a falar de Jesus, sabe, a nos importar com a salvação das pessoas, é a nossa visão com relação a elas. Jesus, em Lucas 15, ele conta 3 parábolas só para dizer uma coisa para a gente: ei, as pessoas estão perdidas. É isso que ele está ensinando. As pessoas estão perdidas. Gente, a gente conhece gente, a gente passa por pessoas todos os dias. Eu estava pensando nisso hoje. Gente feliz. Bem, felicidade é complexo o próprio conceito de felicidade, mas gente com cara de feliz, gente com cara de satisfeito, gente com cara de bem resolvido, gente com cara de que está tudo bem, gente com dinheiro, gente que está legal com a família.
Essas pessoas a gente se depara todo dia com elas, de verdade. Ah, qual é? Só porque não é crente, não. Ah, que isso, gente? Bobagem. Todo dia. Todo dia a gente passa por essas pessoas. Assim. E a gente não se importa. Porque está tudo bem com elas. Pelo menos esse é o nosso ponto de vista. Aí Jesus tem o trabalho de contar 3 parábolas para dizer: está perdido e está perdido. Não importa. Estão perdidos sem mim. E essa deve ser a nossa visão com relação às pessoas. Ele está dizendo: ei, se você ainda continuar julgando a moeda, gente, tem até uma ilustraçãozinha aí da nota de 100 reais, sabe? Aí pega a nota de 100 reais, amassa, suja, aí pergunta: perdeu o valor? Já viu esse videozinho aí? Aquela moeda não perdeu o valor não, gente. Continuava lá do mesmo jeito. A moeda não deixou de ser moeda, a ovelha não deixou de ser ovelha, o filho não deixou de ser filho. Mas estava tudo perdido. E quando está perdido, perde-se o propósito, perde-se o sentido. Ok, para que serve uma nota de 100 reais? Aquela que faz tempo que você não vê, amém? Aquela bonitinha de 100 reais. No fundo do seu armário. Uma vez você colocou a nota de 100 reais, acabou caindo pela gaveta e está lá no fundo do armário. Olha a revelação que o Espírito Santo está dando hoje. Chegar em casa você procura, por favor. Está lá, já está lá há 5 meses. Já está lá há 5 meses. Você está reclamando várias vezes: estou sem dinheiro, precisava de 30 reais, não tenho agora 20, não tenho 20 reais. Está lá. Sim. Guardadinha. As baratas passam por lá todo dia. Do que adianta, gente? Deixou de ser uma nota de 100? Deixou de perder o seu valor de 100 reais? Mas está lá. Para que serve para você? Para que serve para a própria nota? Não serve para nada. Porque perde o seu valor. Quem está perdido perde o seu valor, porque existe um propósito. Gente, ovelha não foi feita para andar aí pelo mundo, gordinha, bonitinha, cheia de lã. Ovelha tem que ser tosqueada mesmo. Lã da ovelha é para vestir pessoas. Imagina aquela ovelhinha vivendo a vida do jeito que ela quer. Só ia servir para uma coisa: comida de lobo. Só, o lobo ia ficar satisfeitíssimo. E você sabe que Jesus comparou o lobo ao... Quem é o lobo na Bíblia? Ok, gente. Começa com dia e termina com o. Vai lá. Quem é o lobo na Bíblia? Ok. Tem gente ainda que falou outra coisa. Tudo bem. É dia. Então olha só. Se não servir para tirar a lã, agasalhar os outros, abençoar outros, para que serve uma ovelha? Não serve. Você está entendendo? Porque se perde o propósito também. Então assim, está sem Jesus, está longe dele. Está sem Jesus, está simplesmente perdido, sem salvação, está caminhando para o inferno. Entenda isso. Esses não são gritos de uma ovelha, é grito de algum cachorro, tá bom? Os veterinários já correram para socorrer cachorro. Ok, é isso que a gente tem que fazer toda vez que um perdido está indo para o inferno. Amém, gente? Obrigado pela ajuda, vocês me ajudaram muito. Mas é isso que vocês têm que fazer. O cara tá gritando. Aí, não tem nada a ver comigo. Tem nada, eu não vou me meter na vida dos outros. Não pediu a minha ajuda. O cachorro também não pediu ajuda de ninguém, vocês viram? Alguém ouviu assim: me ajuda? Uma que já se convenceu, o cachorro, não, ele não era comigo que ele queria falar, não. Ela tá voltando agora. Ok. Mas sem Jesus, a
a gente está perdido. E o texto está dizendo isso. Não importa quanto você valha, não importa quem seja você, não importa quem sejam as pessoas, mas a gente precisa entender o seguinte: precisa olhar para eles como Jesus olhou. Eles estão perdidos. Gente, não importa o sorriso, não importa o dinheiro, não importa a família, não importa a satisfação, não importa o que tenha, não importa os sonhos, não importa quem sejam, estão perdidos. Isto tem que nos mobilizar, isso tem que nos sensibilizar, isso tem que mexer com a gente. Mas tudo começa com a mudança do olhar. Se você olhar para a casca, para fora, você vai continuar reagindo da mesma maneira. Mas se você olhar como Jesus olhou, você vai ver uma ovelha perdida, você vai ver uma moeda perdida e um filho perdido, todos necessitando de salvação. Você está me entendendo? Diga amém. A terceira coisa que eu quero encerrar dizendo: é necessário buscar o que está perdido. Você pode dizer comigo? Vai? É necessário buscar o que está perdido. Nesses textos, em Lucas capítulo 15, as 3 parábolas falam de uma certa busca. A ovelha, o pastor sai para buscá-la. A moeda, a mulher liga a luz, varre a casa para poder achá-la. E o filho, existem circunstâncias que o buscam. Então assim, por que Lucas capítulo 15, essas 3 parábolas arranjadas aí por Jesus, Lucas escreve, coloca tudo no mesmo lugar? Por quê? Porque queria nos ensinar isso, gente. Elas não vão sozinha, moeda não se acha sozinha, ovelha não volta sozinha, e o filho não volta por nada. É necessário uma busca. Isso tem a ver comigo, isso tem a ver com você. Senão, a ovelha, o filho, a moeda vão passar a sua vida toda sem viver o propósito pelos quais eles nasceram para viver. Eles vão viver uma outra coisa, vão continuar perdidos. Alguém tem que ir buscar. O que Jesus está ensinando é que nos 3 casos houve uma busca. Isso tem a ver com o nosso chamado evangelístico. Gente, olha só, nós somos os pastores que vão atrás das ovelhas. Nós somos as mulheres que ligam a luz, varrem a casa e acham a moeda. Você está me dizendo? Está me entendendo? Diga amém. Nós somos. Só falta Jesus dizer assim para mim: gente, vocês querem que eu desenhe? Está faltando alguma coisa para vocês entenderem? A ideia é essa. Você precisa compreender que o Senhor conta com a gente. Ele quer nos instrumentalizar para que a gente busque pessoas que estão perdidas. Ah, pastor, e no caso do filho? O caso do filho, as circunstâncias trouxeram o filho. Acabou o dinheiro, houve uma crise. Você acha que Deus não estava ali falando? A história do filho também é a nossa história. Acabou a satisfação, acabou os meios de viver aquilo que eu queria, de realizar aquele sonho, de curtir isso, aquilo. E aí fechou-se a porta, tem um problema aqui, uma dificuldade ali, não consegui fazer outra coisa, fechou tudo e agora pronto. O que? Deus estava falando o tempo todo. Deus estava falando quando acabou o dinheiro do cara. Deus estava falando quando houve crise e fome na região onde ele estava. Deus estava falando quando ele arruma um emprego e o patrão dele disse para ele assim: ó, vai dar comida para porcos. E ele era judeu. O judeu não pode nem tocar em porco, imagina. Então as circunstâncias estavam falando, as circunstâncias estavam buscando aquela pessoa. Jesus está ensinando: ei, é assim que as coisas acontecem. Sabe, quantas vezes com as
circunstâncias? Não são as circunstâncias que nos tocam? Não são as circunstâncias que falam com a gente, que nos sensibilizam, que nos despertam, que nos mostram alguma coisa? São as circunstâncias que mexem com a gente. Não são elas que dizem: ei, não dá para ficar parado aí a vida toda, não dá para cruzar os braços e deixar a vida passar como se não tivesse nada a ver com você. Não são as circunstâncias que dizem, que nos apertam tanto, dizem pra gente assim: ó, do jeito que dá, do jeito que está, se continuar, você vai morrer. As circunstâncias estavam falando com aquele rapaz, as circunstâncias estavam buscando, mas lá tinha um pai que estava esperando ele. O texto diz que de longe o pai o avistou. Isso que diz a parábola do filho pródigo. De longe o pai o avistou e recebeu o filho. Gente, Deus usa circunstâncias, Deus usa pessoas para que elas sejam encontradas. Aliás, frequentemente Deus usa as duas coisas juntas. Portanto, a gente precisa compreender que é necessário buscar o que está perdido. Esse é um problema nosso. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer assim: esse é um problema meu. Diga mais uma vez: esse é um problema meu. Vira para o lado e diga: Deus também. Aquelas pessoas eram tão especiais que no final da história você vai observar uma coisa, porque existe um padrão nas três parábolas. Em casa eu gostaria que você lesse com atenção Lucas 15. Existe um padrão nas três parábolas. Todas elas terminam em festa. Todas elas terminam em comemoração. Quem achou a ovelha, quem achou a moeda e quem achou o filho. Porque todos dizem o seguinte: a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então o texto, na verdade, a moeda era um pecador, a ovelha é um pecador, o filho é um pecador. E quanto ao filho, ainda diz: ei, esse estava morto, mas reviveu, estava perdido e foi achado. Por isso importa que a gente se alegre. Isso ilustra a importância que as pessoas têm. Uma salvação, gente, é digna de festa, amém? Uma pessoa liberta, salva, que se encontrou com Jesus, é digno de celebração. Agora eu quero fechar dizendo uma coisa. Antes eu quero dizer: celebre ao Senhor por pecadores que se arrependem, amém? Celebre ao Senhor. Aliás, Jesus falou: poxa, muito mais vale um pecador que se arrepende do que 99 que não precisam de arrependimento. Na verdade, Jesus estava enfatizando o arrependimento, a importância, o poder do arrependimento. Então assim, se eu não tenho nada que me arrepender, beleza, tranquilo. Mas também não vai ter festa no céu. Isso aí. Entendeu, irmão? Você quer que eu repita? Eu estava dormindo quando falei isso? Vou repetir. Não. Mas eu acho que estava. Então eu vou dizer, porque eu estou achando que você não está falando a verdade. Assim. Gente, um pecador, uma pessoa que se arrepende, ela consegue gerar uma festa no céu que pessoas que não se arrependem não conseguem. E às vezes é o cara que não se arrepende porque não quer se arrepender, ou talvez não tenha o que se arrepender. Mas assim, os anjos ficam olhando: esse cara é muito sem graça. Não tem nada a fazer. Tô a fim de fazer uma festança. O cara não muda. Não tem nada assim, mudança radical, uma coisa. Não, isso aí
da água para o vinho, era de um polo ao outro. Eu vou mudar, porque isso é arrependimento. Não fazia nada, agora eu vou fazer. Não servia, agora eu vou servir. Não trabalhava para o Senhor, agora eu vou trabalhar. Não era útil, agora eu vou ser. Era vazio de Deus, agora eu sou cheio do Espírito Santo. Sabe essas mudanças? Aí os anjos, uau, uhul! Se alegram com isso. Aí é festa. Mas o cara nunca tem nada para se arrepender, cara. Sinceramente, nunca tem nada para mudar, nunca tem nada para melhorar, nunca tem nada para dar um jeitinho, nunca tem nada para dar uma turbinada na vida. É sempre a mesma coisa. Jesus falou, poxa vida, muito melhor um pecador que se arrepende do que 99 que não tem nada para se arrepender. Esse arrependimento precisa ser uma coisa constante na nossa vida, amém, gente? Porque ele sempre precisa nos levar a um degrau mais alto. Ele sempre precisa nos levar ao extraordinário, em nome de Jesus. Eu ia dizer uma última coisa, que eu fiquei tão empolgado que eu esqueci. Vamos ficar de pé.